Olá, servidores e servidoras do Judiciário Cearense. Está no ar mais uma live do Sim de Justiça, essa é a nossa segunda live. A primeira falou das questões de saúde e agora nós vamos falar sobre as questões da economia. Para isso, a gente recebe como convidado o professor da economia da UFC, da Universidade Federal do Ceará, Fábio Sobral. Seja bem-vindo, Fábio, à live do Sim de Justiça. Olá, Marina, tudo bem? Abraço a todas e todos que estão nos acompanhando. Vamos aí para tentar descascar esse abacaxi. E para trabalhar com a gente aqui nessa live, o diretor jurídico do Sim de Justiça, Thiago Sampaio. Olá, Thiago, tudo bom? Boa tarde, Marina. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Prazer estar aqui nessa live aqui do Sim de Justiça, né? Vai ser muito interessante aí, a pontuação do Mais uma vez, a gente lembra os servidores e servidoras que podem mandar seus questionamentos, falas, perguntas, dúvidas, que a gente vai lendo aqui ao longo da nossa transmissão e vai colocando aqui tanto para o Thiago quanto para o professor Fábio responder e dialogar com vocês. E lembra também que essa é mais uma forma do sindicato abraçar você que está em casa, passando pelo processo de quarentena, e lembrar vocês que vocês não estão sozinhos, o sindicato está com vocês, aqui para dar todo o apoio. A gente sabe que é uma fase difícil, mas é importante preservar a quarentena pela saúde, pela consciência do coletivo, não é? Então, a gente vai tocando o nosso barco e aproximando a entidade cada vez mais de vocês. E já dando aqui a boa tarde a Fatinha Augusto Moreira, que está nos acompanhando, dando boa tarde para nós. Boa tarde, Fatinha. Seja bem-vinda à nossa live. Professor Fábio Sobral, a gente vê um discurso sendo feito, não é, por parte do governo, no sentido de dizer que a questão da quarentena ela é prejudicial para a economia brasileira, né? E a gente vê que as soluções para a economia brasileira, no momento, ainda são inadequadas ou insuficientes, né? Para que a gente consiga atravessar esse período que a gente está vivendo da quarentena, não é? Sem maiores sufocos ou sem maiores danos à economia nacional. Que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bem, há duas ou três, vamos dizer, três ideias econômicas pulando aí no governo, certo? A primeira é de desqualificar a gravidade da situação da pandemia, de que é possível funcionar a economia normal numa situação de pandemia. Não é possível. A história da humanidade demonstrou que sempre que as precauções foram relaxadas em pandemias, ela se tornou muito mais grave e as consequências econômicas foram muito piores do que se tivesse havido quarentena, entende? Desde a Idade Média ocorre isso. Desde a Idade Média, essas pandemias obrigam a quarentena. Se você for pegar, desde Roma Antiga, né? Então, que a gente tem notícias, já na Grécia Antiga tinha a famosa pandemia que atingiu Atenas, né? Então, fez surgir, inclusive, a concepção, né, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Peste, fome, guerra e morte, certo? Então, não é à toa, isso é uma tradição da humanidade em perceber quando ela enfrenta ameaças biológicas que não está preparada para enfrentar, certo? Inclusive, o extermínio de nações indígenas inteiras aqui na América Latina foi fruto de pandemia, né? Você tem, por exemplo, os Goitacá, né? Lá no Rio de Janeiro tem os campos de Goitacazes, né? Ali os portugueses jogaram roupas contaminadas, 10 mil índios, 12 mil índios de uma nação inteira pereceram, certo? De varíola. A gripe espanhola, nos Estados Unidos, já há estudos econômicos demonstrando que cidades que adotaram a quarentena no começo puderam se proteger e recuperaram-se economicamente. Os impactos econômicos foram menores e se recuperaram economicamente mais rápido. Há estudos sobre isso lá nos Estados Unidos, há livros sobre isso. E as cidades que desprezaram entraram num buraco enorme.
Então, eu creio que a afirmativa do governo por desprezar não é nem para que a economia funcione. Eu acho que há uma irresponsabilidade para que o caos seja produzido, entende? As pessoas morram nas ruas, como ocorreu lá em Guayaquil, no Equador, né? Está ocorrendo. As pessoas caiam nas ruas, não têm atendimento, os corpos ficam abandonados nas ruas. Então, um caos dessa natureza talvez favoreça os interesses desse governo, sabe? Que sempre planeja uma ditadura militar diante de um colapso. O tempo todo eles defendem isso, todos os seus apoiadores e o presidente, né? Então, o objetivo deles não é preservar a economia, nunca foi. Não promoveram programas de retomada da economia em 2019. As medidas foram todas de paralisia econômica e agora vem falar em manutenção da economia. Soa absolutamente falso, é uma desfaçatez imperdoável, sabe? E a outra coisa é o pessoal que está, por exemplo, do lado do Paulo Guedes, que pensa até em fazer alguma coisa, mas é incapaz, porque passou a vida toda acreditando em um continho de fadas, uma historinha da carochinha, como a gente chamava na minha infância, uma história da carochinha, um conto de fadas, né, um sonho infantil de que o Estado atrapalha tudo, o Estado não pode ser utilizado em situação alguma. Aí agora estão perdidos. Aí a única coisa que sabem fazer é continuar com esse discurso, né? O Paulo Guedes falando em privatização, como se a economia vai retomar. Ninguém sabe o que vai acontecer ainda, certo? Ainda é tudo muito incerto. Então, nós estamos na mão de incapazes e irresponsáveis do ponto de vista econômico. De um lado, incapazes, do outro, irresponsáveis. Ok, a gente já tem mais alguns servidores aqui conversando com a gente. Uma fatinha diz: amigos, professor Fábio Sobral e Tiago. Pedro Elker, que também é coordenador do Cine de Justiça, um dos coordenadores do Cine de Justiça, diz: um bom debate para todos. O Guilherme Costa diz: boa tarde. Cartel Wendel, de Acopiara, Ceará. O Luciano Gomes dá boa tarde, companheiros. A Margarida Falcão Batista também dando boa tarde. E o coordenador-geral do sindicato, Roberto Fontenelle, dizendo parabéns aos participantes, professor Fábio Sobral, Tiago e Marina. Ok, estamos aqui acompanhados pela coordenação do nosso sindicato. Tiago, sua fala, seu comentário a partir dessa introdução fantástica dada pelo professor Fábio Sobral para nós. Pronto, colaborando aí com a fala aí do professor Sobral, essa questão da Covid, né, da crise agora, como vem sendo anunciado aí, o Brasil, né, o mundo já estava em crise antes da pandemia, né, já existiu a crise, seja no desemprego, crise na segurança, crise na habitação, em várias áreas, né, depois de março, né, dia 18 de março, que eu acho que foi o decreto aqui do governador. Lógico que já no ano passado já tinha alguns casos e tudo, dezembro, né, janeiro já tinha alguns casos no Brasil, mas aqui no Ceará, a partir de março, aí, quando o governador decretou, aí o pessoal vem falando sobre essa crise do coronavírus, sendo que a crise ela é mais ampla, né? A crise é do próprio sistema, né? A crise do capitalismo, que ele age como regra, ele age na crise, né? Não seria uma exceção. E a gente pode verificar aí que depois dessas crises, sejam em guerras ou através de pandemias, né? No caso da Primeira Guerra Mundial, logo depois, né? O que ela ocasiona? Ela acelera essas mudanças que já vinham ocorrendo na sociedade, né? No caso da Primeira Guerra lá com o ativismo feminino, né? Quando os homens saíram para a Primeira Guerra, as mulheres conquistaram a questão dos votos, novos locais de trabalho, novas profissões. E aqui, no caso da pandemia, né, no coronavírus, a gente verifica também que houve uma aceleração. Eu vou trazer, mas já vou parar por aqui, professor, já continuar. No caso aqui do judiciário, já vinha ocorrendo, já existiu o teletrabalho, né?
era um percentual bem menor, 5 a 10% do total de servidores, mas com essa pandemia, o que ocorreu? Justamente essa aceleração, né? O teletrabalho agora deixou de ser facultativo, passou a ser obrigatório, e agora a discussão, né, que no outro momento, na outra fala, posso continuar, seria como será, né, o judiciário depois dessa pandemia, né, desse Covid, né? Como será a questão do trabalho, né, do teletrabalho? Seria isso. Tiago aponta para uma questão interessante, já, professor Fábio Sobral, que é a produção durante esse período, né? Como é que fica a relação de produção, né? Inclusive, no caso da justiça, como ele está falando, de uma superprodução, inclusive, por parte dos trabalhadores, que vai acontecendo através da relação de teletrabalho. E os efeitos, né, dessas relações de trabalho ou da ação econômica que está acontecendo nesse determinado momento, diante da pandemia, no pós, né? A gente vê que houve outros processos, tanto guerras ou pandemias, ou processos de questões sanitárias que tenham atingido dimensões maiores na sociedade pós essas ocasiões, né? Questão que mexeu com bolsas de valores, questão que mexe com organizações sociais. Eu acho que seria interessante a gente dialogar sobre isso, né? Sobre o que pode vir aí pela frente, né? E também na mudança das relações de capital propriamente dito. Agora, a gente tem, antes de eu te passar essa questão, a gente tem a fala aqui do Iderlande Moraes, também coordenador do Sim Justiça, esse coordenador de comunicação, dizendo: povo de luta, boa tarde, muito bom ter essa verdadeira aula em nossa casa, excelente nível dos debatedores. A Fatinha Augusto Moreira da boa tarde, Marina, boa tarde, muito obrigada aí pelo carinho. O Marcos Oliveira dando boa tarde, parabéns a todos que estão participando dessa live. São aí a fala dos servidores e das servidoras do sistema judiciário do Estado do Ceará. Professor Fábio Sobral. Bem, vou dar uma boa tarde também a todos e todas, né? Estão aí nos acompanhando, né? A Fatinha, que é minha amiga há muito tempo, né? O Roberto também, muitos servidores da Justiça e da própria direção do sindicato, né? São pessoas com as quais eu convivo e são pessoas maravilhosas. Eu quero dizer que há um risco muito grande, sabe, Marina? Qual é o risco? Do teletrabalho, como falou o Tiago, já há um percentual em teletrabalho. Aí o percentual em teletrabalho implica em que, como o salário tem partes, eu não sei se nos servidores da Justiça sim, mas na Universidade Federal tem, por exemplo, auxílio à alimentação. Aí, se você está em casa, então pode dar margem a cortarem o auxílio à alimentação, entende? Para aqueles que recebem transporte, cortar o transporte, né? Aquilo acabou sendo formas que os governos, ao longo do tempo, criaram para não incorporar aumentos aos salários dos servidores e manter partes do pagamento congelados, entende? Nosso auxílio alimentação na universidade está congelado há muitos anos, que eu nem lembro, certo? Né? Então, é uma situação perigosa de possível perda ao teletrabalho. Outra é a de excesso de trabalho. Na medida em que olha, isso aí está lá no livro do Marx, o Capital, né? na chamada manufatura ou na cooperação simples. Minha mãe trabalhava durante um tempo na minha infância, era costureira, sabe? Então, ela complementava o salário, o ganho em casa, junto com meu pai. Né? Meu pai era servidor público. Então, minha mãe não tinha horário. Trabalho em casa não tem horário. E não é porque encurta, ele amplia o trabalho. A superexploração amplia-se. E você tem outros gastos que não são contabilizados. A internet não é paga. Né? A energia não é paga. Entende? As condições de trabalho não são respeitadas. Além disso, você não tem interação social com outras pessoas no próprio trabalho.
né? Você não tem interação, você desmonta os interesses da categoria, né? Você sabe que eu vi um estudo há 3 semanas atrás de que os operadores da Bolsa de Nova York, dos dias de hoje, eles não sabem lidar com graves problemas. Eles chamam a síndrome do moletom. Porque o cara está em casa de moletom, trabalhando só no computador, não tem interação e experiência com outras pessoas. Então, ele é uma pessoa tão individualizada que ele não sabe resolver problemas que saiam daquele esquema para o qual foi treinado. Isso pode causar grandes problemas. Além disso, isso é complicado, porque os mecanismos de automação, na medida em que você vai fazendo o trabalho em casa, certos computadores, certos robôs são feitos para entender as rotinas de trabalho que você faz. Você vai transferindo dados, os computadores pegam isso e colocam no que se chama de metadados, o sistema é um grande banco, e eles começam a fazer programas para te substituir, entende? Certo? Então, você corre muitos perigos com o teletrabalho, né? O teletrabalho, inclusive, quer dizer, submete a família a uma dinâmica para a qual ela não foi preparada. Ela precisa ter silêncio, ela precisa ter um espaço dedicado a esse trabalho. Então, você rouba uma parte do espaço doméstico para o trabalho. E nada disso é contabilizado. Nada é contabilizado, entende? Então, há uma série de problemas no teletrabalho. Há uma concepção, que é a concepção individualista, né? Esses modos de organizar o trabalho de forma individual são fruto de uma concepção filosófica que existe na sociedade, como dizia Margaret Thatcher, eu não sei o que é sociedade, né? Ela dizia, tem até um livro sobre isso, No Society, eu não conheço a sociedade, só conheço indivíduos. Então, isso é o caminho da falência humana. A humanidade construiu a sua existência na Terra com a colaboração, com a coletividade, com o aprendizado mútuo. Se nós transferirmos o aprendizado mútuo, a colaboração, a capacidade de resolver problemas mais complexos para máquinas ou para pessoas isoladas, nós estamos dentro de uma imensa tecnologia que parece indicar a nossa vitória definitiva, né, como humanos, mas, na verdade, nós estamos escolhendo o caminho que toda a humanidade, ao longo da história, adotou para sobreviver, certo? Nós estamos, por incrível que pareça, alterando a rota da humanidade para ter chegado até aqui, para ter sobrevivido, nós estamos alterando para o individualismo puro, certo? E isso tem consequências muito profundas, entende? Porque a Fatinha Augusto Moreira está dizendo, a Jacira envia abraços. Um grande abraço, eu preciso que ela entre em contato comigo, é minha grande amiga também, a Jacira. Depois eu passo o contato aqui, professor Sobral, eu passo o contato da Jacira aqui. Eu agradeço muito, porque faz muito tempo que eu não a vejo. Esses momentos de quarentena estão servindo também para isso, né? Para todo mundo se reencontrar, mesmo que virtualmente. Eu não estudei no liceu, mas no movimento estudantil secundarista nós estávamos juntos no combate. Olha aí. Aí, professor Fábio, soluções econômicas de uma maneira em geral, apresentadas pelo governo Bolsonaro, na verdade, não são soluções, né, no sentido de que não tem nada muito concreto, mas no que mais ou menos mostra de concreto, não é? Foi a tentativa de aprovar esses R$200, que a oposição conseguiu transformar em 600, mas por apenas 3 meses. Eu queria que você falasse sobre isso, não é? Sobre soluções, você falou mesmo, né, que visem uma coletividade, né?
porque a saída não é no individual nesse momento, a saída é uma saída coletiva que bote a economia em movimento, né? No sentido de fazer o dinheiro circular, né? Mas o que a gente vem ver por parte do governo, primeiro, é esse oferecimento desses R$ 200, que está difícil, inclusive, das pessoas conseguirem, né? Que a oposição conseguiu levar para R$ 600, mas ainda num prazo muito pequeno, né? E que as pessoas estão com dificuldade de conseguir, e outras questões que estão sendo ventiladas, como corte do salário dos servidores públicos, enfim, soluções que não parecem muito capazes de dar conta do recado. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e depois a gente escuta novamente o Thiago. A suposta gestão dessa crise por parte do governo Bolsonaro é trágica. Vai ficar nos livros de história, né, como um dos períodos mais irresponsáveis e, vamos dizer assim, destrutivos da história brasileira, certo? Outros países, é isso que dá má formação. Você vai e ensina uns economistas, eu vou dizer até assim, uns economistazinhos, a fazerem umas continhas, sabe? Fazer umas continhas, bota um gráficozinho no quadro, a pessoa não aprende a pensar de forma mais complexa e histórica. Ele aprende para resolver probleminhas de prova, né? Para responder o que o professor espera. Ele não aprende a pensar. Aí vem uma situação inusitada. Em 2008, certo? Eu vou dizer em 2008. Em 2008, na crise de 2008, dos 11 maiores bancos do Reino Unido, 9 faliram, certo? Estavam quebrados. Os economistas que existiam não sabiam nem como lidar com isso. Foi preciso chamar um economista sueco que tinha estudado a crise de 29 e sabia o que precisava ser feito. Entende? Tem um filme que é um filme péssimo, eu não estou recomendando, porque às vezes eu recomendo um filme mentiroso que só. Eu recomendo os filmes e o pessoal depois quer me bater, dizendo que... Então, eu não estou recomendando esse filme, que é grande demais para quebrar, certo? Um filme totalmente mentiroso, do começo ao final, mas tem uma cena muito interessante em que o secretário do Tesouro americano, que na época era o Hank Paulson, estava no jardim de pijama, sei lá, e não conseguia dormir. A mulher dele veio e disse: meu filho, por que você não consegue dormir? Né? Não é o final do filme, não, certo? Então, não estou dando spoiler. Meu filho, por que você não consegue dormir? Ele disse: não, é porque vai acontecer a crise, vai faltar dinheiro nos bancos, vai tudo quebrar. Ela diz assim: e tem problema se quebrar? Tem, porque aí os cartões de crédito quebram. Na próxima semana não tem leite nas prateleiras dos supermercados. Aí a mulher dele vai dizer assim: meu filho, por que você não dá logo dinheiro para esses bancos, né? Aí ele vai dizer assim: não, mas é porque eu aprendi a vida toda que a gente não deve dar dinheiro para iniciativa privada, né? Aí a mulher dele dá um conselho muito prático, em linguagem cearense, assim: deve ser besta, dê logo esse dinheiro, né? Então, em situações inusitadas, você precisa de gente que saiba se adaptar a situações para resolver problemas, entende? Se você não tem gente que é capaz de pensar situações complexas, a pessoa vai ficar o que se chama de bater o muro, a cabeça no muro, na parede do muro, bater a cabeça na parede o tempo todo, porque ela só aprendeu a fazer aquilo. Ela não consegue encontrar outros caminhos. E esse pessoal está aí não consegue encontrar outros caminhos. Eles vieram para destruir o Estado, vieram para destruir políticas públicas, vieram para destruir a universidade pública, vieram para destruir as repartições públicas, vieram para destruir o servidor público. O Guedes diz isso o tempo todo. Entende? Aí chegam numa situação onde você precisa dos serviços públicos para salvar a gente. Chega numa situação em que você precisa distribuir dinheiro para a população para salvar a vida das pessoas. Aí eles não querem fazer. Por quê? Porque eles se acostumaram a fazer o quê? Dar dinheiro só para banco. Entende? Então, eles vivem essa contradição mortal
Porque todo mundo no mundo sabe o que precisa fazer. Você precisa criar mecanismos de proteção das pessoas assalariadas, você precisa distribuir bolsas, né, de assistência social que permitam as pessoas se alimentarem, você precisa ter sistemas de proteção de pequenos negócios, entende? Como hoje de manhã nós discutimos, você precisa ter proteção dos artistas, né? Então, e eles não querem fazer isso, eles só aprenderam a pensar em nome dos mais ricos. Até uma entrevista que eu dei à Rádio Sputnik Brasil, segunda-feira, né, que até o 247 republicou, foi sobre isso, sabe? Esse pessoal só aprendeu a beneficiar os muito ricos, tá claro? Sim, sim. Tiago Sampaio, coordenador jurídico do Cine Justiça. Vamos lá, ouvindo tanta coisa aqui do professor Fábio, o que você tem a nos dizer? Na verdade, isso que o professor falou, a gente vê que o governo, né, que o presidente aí, acho que na semana passada, recebeu um grupo de empresários, né, do nada, logo na reunião, ele, não, vamos fazer o seguinte, vamos um ato simbólico até o STF agora, cobrar aqui do Toffoli, então ele já sai ali junto com Paulo Guedes, né? Isso demonstra, além usou o grupo ali de empresários, né, para fazer esse ato político, mas demonstra claramente que o presidente não tem plano nenhum para combater essa pandemia, esse coronavírus, não existe plano, né? E a gente vê no Congresso também, acho que talvez o professor venha falar depois do plano Mansueto, né, aquele PLP que foi aprovado, também a gente pode debater mais na frente, mas é claro, né, aqui no governo local, o Camilo implantando o lockdown parcial, e enquanto o Bolsonaro, acho que foi ontem, essa semana também, se não um decreto aí liberando academias, né, salão de beleza e barbearia, né, afinal, são serviços essenciais, né, que ninguém pode estar sem fazer a barba, né, tem que ser liberado. Bom, a raiz do meu cabelo, Thiago, está danificada, mas eu prefiro ficar com o cabelo danificado do que passar por um coronavírus. Eu não sei, ainda bem que esse lockdown parcial se mantém aqui, né? O nosso governador disse que não, né? Aqui não. O Silvino Oliveira Neto está dizendo parabéns a todos pela live, estou assistindo, e o Guilherme Costa diz, boa colocação acerca do teletrabalho. Nesse primeiro, muitos colegas do TJCE ainda não perceberam os ônus que logo aparecerão. É assunto que precisa ser bem debatido. Cartel Wendel de Acopiara. É verdade, essa questão do teletrabalho eu já acho que merece até uma live, né, sobre isso, né, sobre essas relações de trabalho na questão da pandemia. Professor Fábio Sobral, soluções que o mundo está apresentando, soluções econômicas. A gente vê Marina, eu posso pedir só uma pequena intervenção sobre o teletrabalho ainda. Uhum. Todos nós hoje realizamos teletrabalho, certo? Por exemplo, eu uso um celular para pagar uma conta no banco. Eu estou substituindo alguém que foi demitido lá no banco. O computador e os robôs estão aprendendo a programação do que eu faço. Então, eu estou, além de fazer a operação do bancário, eu estou programando e reprogramando a máquina do próprio banco. E o banco fica com os lucros. Eu estou tendo trabalho, eu deveria ser remunerado por isso. Eu digo todos nós. Entende? Nós deveríamos ser remunerados. É um trabalho que continua coletivo, mas a apropriação dos ganhos é só privada. Desculpe, é isso aí. Não, e sem jornada, a questão da mais-valia truando, né? Cada vez mais forte sobre a classe trabalhadora. Tiago, queria falar alguma coisa? Só complementando, aproveitando esse ponto do teletrabalho, para informar aí o Carter, né, que fez esse questionamento, que o sindicato se preocupa principalmente com a saúde do servidor, né? Apesar de termos protocolado uma ação solicitando indenização, reembolso, né? Foi debatido isso na mesa de negociação, depois de entrarmos na ouvidoria, já que não existe a mesa desde agosto do ano passado. O superintendente da área administrativa, se não me engano, o doutor Luiz Eduardo, né, ficou de dar uma resposta ao sindicato sobre esse pleito, e até agora não entrou em contato, né? Então, assim, o sindicato ele se preocupa principalmente com a saúde do servidor. O servidor está produzindo muito, alguns até 50% a mais
do que normalmente vinha produzindo, está trabalhando muito, como falou o professor Fábio aí, uma carga horária, não são 7 horas, são 8, 9, 10 horas aí, porque acaba perdendo essa noção de tempo, vai produzindo, vai, né, e inversamente proporcional, que já seria outro ponto, que seria a questão da GAN, né, que eu posso falar no outro momento, mas o teletrabalho tá nesse ponto aí com relação à administração. Tiago, pode entrar na questão da GAN, por favor. Pronto, com relação à GAN, o que acontece? O teletrabalho, o servidor está produzindo muito, né, até 30%, 50%, porque esse é um teletrabalho obrigatório, né, diferente daquele facultativo, como eu falei no começo, onde o servidor entra num acordo com o gerente da unidade, no caso magistrado, e aí eles acordam 10% a mais, 15% a mais do que a meta do que eles já vinham batendo. E agora alguns chefes também da unidade acabam pressionando o servidor para produzir mais, o servidor também acaba não tendo esse controle de horário e vai trabalhando cada vez mais. E, em contraponto, com relação à GAN, a gente vê uma dificuldade, né? Todas as reuniões que tivemos aqui com as comarcas, nas regionais, no interior, na capital, na Sejude, a grande maioria da reclamação dos servidores, o principal ponto é a questão da GAN, né? Eles dizem que a GAN, primeiro, continuam os indicadores de sentença, de despacho interlocutório, de decisões interlocutórias, de despachos, né, que são atribuições exclusivas do magistrado, conta como indicador para o servidor. O sistema não é tão estável, fica caindo, dificuldade de acessar o sistema. O SGR, Sistema de Gerenciamento de Resultado também, o estatística, eles não conseguem ter acesso para saber a produtividade da unidade e assim ter um maior controle para saber se já bateu a meta, se produziu, se está perto. Então, querendo ou não, isso gera o quê? Isso é a preocupação do sindicato. Ansiedade, aflição, estresse emocional, porque ele não sabe se bateu, né? Não sabe se está perto ou se ultrapassou. Entendeu? Então, fica essa preocupação, né? Então, falta estrutura, questão da mesa, da cadeira, o servidor tira do próprio bolso para comprar computador. Depois que o sindicato pressionou, foi que o TJ liberou alguns equipamentos, mas ele continua pagando energia a mais, conta de celular, água, luz, internet, né? Então, existem esses problemas do teletrabalho que precisam ser discutidos. Ok, a gente tem um Onésio. Nós estamos voltando no capitalismo ao começo do capitalismo, o trabalho por facção. Não sei se vocês já ouviram falar no trabalho por facção, que é muito comum na costura. Ceará, né? Na indústria de confecções, o trabalho por facção. Então, vai atingir tantas áreas, e isso é um tiro no pé, inclusive para o capitalismo. Porque o trabalho por facção faz as pessoas trabalharem mais, ou seja, desgasta mais a força de trabalho, eles reduzem os salários, no começo podem até ganhar mais, mas depois reduzem os salários, reduz o mercado consumidor. Então, aqueles pequenos negócios quebram, as pessoas quebram, entende? A gente tem o Onésio Júnior dando boa tarde para nós. A Fatinha Augusto Moreira dizendo: sugiro que os colegas só trabalhem às 7 horas no teletrabalho. Sugestão aí da servidora mais do que correta, né? Inclusive aqui nós temos o Iderlândio Moraes, coordenador de imprensa, né, do Sindicato de Justiça, dizendo é o certo, né, concordando aqui com ela. Professor Fábio Sobral, soluções para o mundo. A gente vê que o modelo neoliberal é um modelo que não está cabendo na sociedade, né, de alguma forma. Mas a gente não sabe ainda se tem um despertar sobre isso e uma busca por um novo modelo, mas a gente vê figuras que eram signatárias, não é, desse capitalismo neoliberal, que são governantes no mundo, tomando outras posturas para o combate da quarentena, que são inclusive, contrárias àquilo que eles têm na base ideológica deles sobre economia. Diferente do que está sendo aplicado no nosso país, e em outros que continuam ainda sem reconhecer, por exemplo, o papel do Estado na questão do combate do coronavírus, sem perceber que a economia não dá para circular nesse outro
nesse caminho de pedras que está indo, e a classe trabalhadora ainda tentando descobrir, não é? Ou ainda sem uma identidade de classe, de entendimento de que esse modelo não lhe serve mais, né? Queria que você conversasse sobre isso, como é que o mundo está lidando economicamente com a questão da pandemia, não é? Os exemplos que podem ser mais positivos, os exemplos que podem ser mais negativos. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que nós temos, assim, vou dizer 3 grupos, certo? A rigor. Um é aquele que defende que depois que sair da pandemia, ou ainda durante a pandemia, como é o caso do Bolsonaro, você aumente o grau de exploração das pessoas. É meter o chicote nas costas das pessoas, certo? Essa é a primeira concepção. Que era o que vinha ocorrendo, né, da concepção neoliberal, né? Aprofundar reformas. Quando eu vejo um negócio desse, chega a me dar, assim, impaciência, sabe? Vamos aprofundar as reformas, né? Ou seja, aprofundar o caos. O segundo grupo é o que acha que vai voltar às condições de antes. E o terceiro acha que é possível repensar o mundo, tá? Possível repensar o mundo. Eu não vou adivinhar o que vai ocorrer, mas quais são as soluções? Primeiro, você não pode ter bancos ganhando em cima da falência de todo mundo. O pessoal diz assim, o Banco Central deu 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos melhorarem o crédito. É mentira. Ele é mentira. É o seguinte, o banco tem uma série de gente que deve a ele, certo? Se as pessoas não pagarem, no balanço desse banco, no balanço patrimonial, vai entrar como prejuízo. Então, o banco vai estar dando prejuízo. E as ações dele podem cair em bolsa de valores. E ele pode ter dificuldades por isso. Quando o Banco Central deu dinheiro, 1 trilhão e 200 bilhões, entregou aos bancos, ele está dizendo o seguinte, se esse pessoal todinho der prejuízo, você já está com dinheiro em caixa, então não vai ser negativo o seu caixa. Está claro? Não sei se ficou simples para compreender. Então, o Banco Central deu dinheiro para os bancos para eles suportarem as falências das empresas que não vão conseguir pagar suas contas. Está claro? Mas é uma lógica totalmente invertida. Quer dizer, você preparou os bancos para as falências, você não impediu as falências. Você não impediu que aquela pessoa que não está trabalhando vai ter sua luz estourada, seu Wi-Fi, não vai poder pagar o colégio das crianças. Então, você não preparou as pessoas para suportarem esse baque. Aí elas vão se endividar no banco, certo? O banco vai ganhar muito, porque eu vendo ontem o professor Ladislau Dobor dizendo que, em média, o brasileiro paga aos bancos 96% de juros sobre o crédito que ele contrata, certo? Ao ano. Ou seja, ele contrata 100, ele tem que pagar 196. Isso é um negócio criminoso. Isso é o maior crime que é cometido no Brasil. Um crime legalizado. A lei. Há crimes independentes. A lei pode legalizar crimes. Era possível matar judeus durante a Segunda Guerra, né? Certo? Era possível traficar seres humanos da África para cá. Era legal na legislação, mas era crime. Não deixa de ser crime. E os bancos cobrarem 3% em média dos clientes é um crime. Certo? Você está sangrando. Uma empresa paga 40% de juros ao ano. Então, se ela pegar R$100, tem que pagar 140, 142. Eu acho que para poder pagar isso, só se fosse o tráfico de drogas. Acho que só o tráfico de drogas deve dar essa lucratividade de ganhar mais de 40% na venda para poder pagar o banco. Mas uma empresa normal não ganha isso. Então, você está preparando o colapso. As saídas são, vamos dizer assim, saídas limitadas, né? Eu não vou discutir as saídas mais amplas, mas saídas limitadas. Eu acho que um controle da taxa de juros oferecida aos clientes, controle legal, na Constituição tinha antes,
12% ao ano era o máximo, né? Em outros países tem. Na França tem. Mais de 12% é considerado agiotagem e é prisão. Certo? Então, controle da taxa de juros, fornecimento que ficaram sem emprego numa escala oferecida, porque isso vai sustentar a realidade econômica, entende? A melhoria das condições, ficou evidente que ou nós melhoramos as condições de saúde, ou é muito mais grave. Imagine, vai uma pessoa que foi treinada para uma profissão, um servidor da justiça, especializado em uma certa área, não conheço muito bem as áreas, ele é um especializado, você levou aí vários anos, talvez mais de uma década para formar a pessoa, aí ela vai e morre numa semana de Covid. Né? Ninguém imagina qual é a perda econômica disso, certo? A perda, porque o pessoal calcula muito as faltas ao trabalho, o absenteísmo, quanto custa, né? Mas e a morte de uma pessoa, de um profissional especializado nesse setor? Alguém que acumulou um conjunto de conhecimentos. Quem calcula essa perda? E as perdas psicológicas que sofrem as pessoas próximas por causa daquela ausência. E desaparece uma renda dentro de casa. Ao desaparecer uma renda, pioram as condições de vida da própria família. Entende? Então, ou você tem uma saúde para salvar as pessoas, ou você paga muito mais caro. Deixar as pessoas morrerem é muito mais caro. Tá? Mais um comentário, Maurício Nobre diz: Morada Nova parabeniza o Síndico de Justiça pela iniciativa. Professor Fábio é um exemplo a seguir. A gente vai daqui a pouco já entrar na nossa reta final, então eu vou passar para ti mais uma pergunta, professor Fábio, antes da gente ouvir o Tiago, que é sobre as diferenças de uma pandemia nas diferentes classes sociais. Né? O efeito de uma situação como essa que a gente está enfrentando, para aqueles que são mais pobres, para aqueles que são trabalhadores precários, né, para a classe média e para os mais abastados, né, principalmente num país de muitas diferenças sociais como o nosso. Antes disso, o Onésio Júnior diz: o pós-pandemia promete mais uma vez recair sobre as costas dos trabalhadores e dos mais pobres. Professor Fábio, pedir sua resposta sobre isso, por favor. Bem, os mais ricos têm sistemas de saúde que nós nem imaginamos, certo? Inclusive com transporte aéreo. Eu estava vendo uma matéria de que os muito ricos em Belém, quando adoecem, há um sistema de transporte de UTI no ar que leva até os hospitais em São Paulo e eles são salvos, né? Certo? Eles são salvos. As camadas médias têm os planos de saúde, que estão perto também de colapsar. Então, podem ter em algum momento, se a curva não for achatada, eles podem ser atingidos pela ausência de tratamento, certo? Os mais pobres, esses se arrebentam, porque o governo tem agido de forma exemplar, construindo unidades hospitalares, contratando outras, abrindo novos leitos, mas falta muita coisa. Eu tenho notícia de gente que fica no ar-condicionado com frio porque não tem lençol. Entende? Então, é muito rápido, não dá para resolver. Então, os mais pobres, muitas vezes, não têm nem acesso. Pega a gripe, fica ali e morre. Para aqueles que estão sem os médicos cubanos que foram enxotados daqui, escorraçados daqui pelo Bolsonaro, 10 mil médicos, aqueles que não têm nem o conhecimento em casa para avaliar a gravidade, senão está na hora de ir no médico, a iniciativa, entende? Se tivesse um médico de família, ele dizia: olha, isso aqui é grave, você tem que ir logo agora. Não, mas aí pode ser tarde demais, né? Então, envolve questões educacionais, culturais, acesso à saúde básica. Qual é a saúde básica? Aquela que permite que você tenha um acompanhamento na sua área de um sistema de saúde. E o acompanhamento mais grave, esse que é de atendimento emergencial. Então, não era preciso, teria que ter um sistema aqui construído que permitisse chegar ao emergencial já acompanhado. Mas quando você chega direto no emergencial, é que a coisa já está muito grave. Então, para os mais pobres também,
em casas pequenas, muitos moradores de rua, locais onde não há saneamento básico, né? Água e esgoto, onde o número de pessoas aglomeradas é muito grande. Então, é uma situação muito grave. Por isso que a mortalidade nos bairros pobres é extremamente mais alta do que nos bairros mais ricos. E, ao mesmo tempo, quer dizer, as comorbidades, né? Como hipertensão, né? Os problemas de coração, de diabetes, todos esses problemas acabam sendo, quer dizer, uma pessoa que é diabética no subúrbio pode ter uma descontinuidade no uso da insulina, pode estar mais grave, enquanto a pessoa mais rica vai ter uma regularidade maior. Então, é uma doença que pode atingir, infectar a todos, mas que terá consequências de letalidade muito maior nas camadas mais pobres. Ok, a gente tem aqui o Iderlândio Moraes dizendo: para os ultraliberais é aquela ideia de que o Estado mínimo para as políticas sociais é o Estado máximo para a intervenção em favor do grande capital especulativo. Guilherme Costa diz: a conta começará a ser cobrada dos servidores públicos. E o Iderlândio concorda aqui com o Guilherme, dizendo, como sempre. Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Que a gente comentou agora com o professor Fábio Sobral, e já caminhasse também para suas considerações finais. A gente está chegando na reta aqui da nossa segunda live do Sim de Justiça, junto com a categoria. Okay. Beleza, Marina. Pronto, com relação ao questão anterior, né, as soluções, aqui a nível local, né, no Executivo Judiciário aqui, o Judiciário se antecipou, ele primeiro saiu uma portaria, logo no começo lá isso foi final de março, abril, mas já saiu uma portaria com contenção de gasto, né, uma portaria também bem parecida com a que tinha saído do Executivo, né, então tinha contenção de gasto, despesa, questão de contratos, então houve esse enxugamento, né, mas não, no primeiro momento não atingiu diretamente os servidores, né, já depois ocorreu a resolução lá no Pleno, né, que foi aprovada também. Houve até uma dificuldade do nosso advogado fazer a sustentação oral, conseguimos, entramos, mesmo virtualmente, né, o nosso advogado fez a sustentação oral virtual lá no Pleno, com todos os desembargadores, o sindicato se posicionou mais uma vez, que lá foi aprovada a suspensão das ascensões funcionais, né, antes até do governador, que o judiciário já foi aprovado, acho que logo depois, não sei se uma semana, também saiu um decreto do governador lá, ou foi na Assembleia, foi votado, depois, não lembro, mas saiu também bem parecido o texto, né, suspendendo as ascensões até o final acho que 2021, se não me engano. E a nível federal, a gente vê que foi aprovado também, como falei, aquele PLP no começo, lá que era conhecido como a Lei Plano Mansueto, era o nome do secretário, ele sempre é assim, né? Essas leis que vêm para prejudicar os trabalhadores, eles encontram outros nomes, né, para ficar mais bonito, de ser aprovado, para divulgar na mídia, né? Então eles chamaram de Plano de Enfrentamento à Covid, né? Algo assim, que ajuda aos estados, mas em contrapartida, né, como o colega aí, Guilherme fez o comentário na live, o servidor público, né, o serviço público é o inimigo número 1 do Brasil. É por causa dele que a gente não consegue sair da crise, né, e eleger o servidor realmente como culpado. E esse plano, essa lei que foi aprovada, que era a PLP 149, depois virou a PL 39, ele, além de suspender o prazo de concurso, teve o repasse, né, para os estados e municípios, acho que foi 60 bilhões, aí 50 era livre, 10 bilhões para a saúde e assistência, né, desses 50 que era para gastar livre, 30 era para os estados, 20 para o município, e desses 10 bi também, que era destinado, que era obrigatório, acho que era 7 estados, 3 municípios. E aí, com relação aos servidores, suspendia, né, qualquer aumento ou reposição. Se bem que aqui no Ceará a gente está desde, acho que uns 5 anos, com 26% de perdas, que a gente não tem essa reposição, né? Não tivemos esse ano, não tivemos ano passado, então já faz muito tempo que a gente não tem, né? Foi aprovado lá, mas faz muito tempo que a gente não tem. Então essas foram as soluções que a gente vê que eles estão tomando. Realmente não sei se vão ter frutos, né? Porque
ao invés de ir realmente na raiz do problema, eles estão aproveitando esse momento para tirar cada vez mais do serviço público, né? Sendo que é o próprio serviço público que a gente vê na saúde, que está socorrendo aí, né, a população. E finalizando com relação à última pergunta que você fez, foi sobre... Tentar me Sobre lembrar aqui. o efeito das diferentes classes sociais, né, no nosso país. Sim, né, pronto, o efeito de uma lembrei pandemia isso. Não, eu concordo. diante da nossa exclusão social. Verdade. Não, concordo com o professor Fábio, realmente os que detêm, né, os 0,1% que detêm do poder do capital mesmo, eles não sentem, se sentir economicamente ou financeiramente, se tem uma empresa de 500 milhões e falir, e vender, ficar com 350 milhões ou 300, 200 milhões, ele continua com os milhões dele lá, que vai conseguir continuar conseguindo viver aí. Diferentemente, isso eu falo de quem tem realmente detém, né? Não são a classe média, né? Ou aquele que acha que é rico, né? Porque tem uma pequena condição, acha que é rico. Mas os pobres não, os pobres, esses são os que realmente vão receber todo esse impacto aí, vão sacrificar cada vez mais, né, nessa crise, né? Vai cair todinho, realmente, para os pobres, para os trabalhadores, para os negros, para o pessoal da periferia, infelizmente, né? É isso. Eu quero agradecer, né, já finalizando aqui, agradecer realmente a oportunidade, muito positiva essa live, agradecer aí Marina, Wesley, o Iderlândia aí da comunicação, professor Fábio Sobral também, muito obrigado, é isso daí, tamo junto. A gente que agradece aí, em nome de toda a nossa equipe de comunicação do Sem Justiça, uma equipe até gordinha, né, Tiago? A gente tem bastante gente trabalhando pela comunicação dos servidores, né? Ítalo, Renato, e junto com o nosso diretor responsável, coordenador responsável, que é o Iderlândia. O Ademir Costa está dizendo, jornalista Ademir Costa, querido amigo Ademir, dizendo, professor Sobral, por que o Brasil tem de importar máscaras, respiradores e luvas? Porque um hospital do interior do Ceará fica mais de 10 anos construído, porém sem equipamentos e sem profissionais, porque só com a pandemia começa a construir e aparecem iniciativas de produção de respiradores. Por que importar da China? Isso não é um absurdo? O desabafo aqui do Ademir, e a Fatinha Augusto Moreira diz, agradecida pelas exposições. Voltem mais vezes. Professor Fábio Sobral, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a vocês também a oportunidade de conversar, né, sobre temas tão graves que nós estamos vivendo, né? Quero falar um pouco sobre isso. Qual a relação que tem entre o Covid e as progressões funcionais das pessoas, né? As pessoas não estão trabalhando em casa, por que elas têm que pagar essa conta? Por quê? Porque o servidor tem que pagar essa conta. Por que não é o banco que paga? O que já sufoca os servidores com seus malditos empréstimos consignados? Né? Por que não é o banco? Por que não são os bancos? Por que não são as grandes empresas? Por que não são os muito ricos, os que aplicam no mercado financeiro? Porque o servidor é que é o culpado, né? O servidor mantendo a justiça funcionando, mantendo a saúde, mantendo, né? Então é uma coisa impressionante. É a construção de um ódio irracional contra o serviço público. É algo que foi feito contra os judeus na Segunda Guerra, né? A gente tem que dizer, não é uma raça, mas a concepção neoliberal contra o Estado é tão grande que ela acaba culpando o servidor público por essa natureza, sabe, da crise, né? Bem, e sobre o Ademir Costa, também meu amigo, um combatente das lutas ambientais também, né, pela defesa da natureza em Fortaleza, é o processo, Ademir, de desindustrialização da sociedade brasileira. Estão levando o Brasil a se tornar como era na República Velha, antes de Getúlio Vargas, antes de 1930, um país sem indústria. Naquela época vendia café. Hoje vende o quê? Farelo de soja, óleo bruto, que é o petróleo, minério de ferro, frango, certo? Então,
é o retorno a essa situação. Só que eu não trabalho com minério de ferro, você não trabalha com soja, né? O Tiago não trabalha com petróleo. Então, nós vamos, como só essas áreas são mantidas, nós vamos viver de quê? Certo? Então, desindustrializando, destruindo a economia brasileira. Aí eu recomendo uma live que eu participei segunda-feira, em que eu explico bem melhor isso, para um laboratório da UFC, o Labor, L-A-B-O-R, Labor UFC. Eu fiz uma live segunda-feira, a convite deles, deu até muita gente, deu mais de 1.000 pessoas assistindo, né? E eu explico bem isso, Ademir, certo? E um grande abraço para a Fatinha. E lembrem, servidores, a grande lógica desse pessoal é fazer o servidor se sentir culpado, se sentir privilegiado. A lógica do opressor é fazer o oprimido achar que ele é culpado. A culpa. Eu recomendo até um livro muito interessante chamado... deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Não, estou não. Retrato do colonizado seguido do retrato do colonizador, né? Um argelino chamado Albert Memmi, M-E-M-M-I. Tem, inclusive, em PDF. É a lógica que eles usam contra o serviço público. Certo? Ok. Muito obrigada pela sua participação, professor Fábio Sobral. Muito obrigada também ao coordenador jurídico do Cindy Justiça, Tiago Sampaio. A gente tem um último comentário do Luciano Gomes, dizendo parabéns ao professor Sobral, como sempre, muito explícito. Deu mais uma aula. A você, Marina, pela apresentação. Muito obrigada. E ao companheiro Tiago, em nome de quem saúdo demais, manda palminhas aqui para nós. Muito obrigada por todos os servidores e servidoras que nos acompanharam, e as pessoas que também não são da categoria, mas estão aqui acompanhando o Cindy Justiça, né? E essa nossa live está se tornando aí usual todas as quartas-feiras, então a gente vai se encontrar em outras, é claro. A gente agradece a atenção e lembra, né? Lembrando em nome da diretoria, né, Tiago, de que não é porque a gente está virtualmente, né, tratando das nossas questões, da nossa luta, que a entidade sindical não está de olho em vocês, não está acompanhando vocês, não está preocupada com vocês que estão aí nos assistindo. Sintam carinho em nome de toda a diretoria, sintam esse abraço virtual, e a gente tem certeza de que vamos sair dessa. Em breve a gente vai estar aí num evento, numa assembleia, numa festa da categoria, seja o que for, se abraçando bem muito para comemorar o fim desse processo. Enquanto ele não chega, se cuidem, fiquem em casa, não brinquem com a questão da saúde, lavem as mãos, taquem o álcool nos produtos que serem comprados, façam toda a preocupação de higiene pessoal nesse momento para fazer a proteção de vocês. A gente não quer perder nenhum servidor, nenhuma servidora nessa batalha, ok? A gente também termina com o comentário do nosso coordenador de comunicação, Ederlande Moraes, dizendo obrigada a todos e a todas pela exposição. Parabéns. Mais uma vez, obrigada, Tiago. Mais uma vez, obrigada, professor Fábio. A gente se vê. Tchau. Tchau.